É isso aí, graça e paz, queridos. Estamos juntinhos, juntinho com você aqui no Facebook, no podcast. Quem sabe o nome nós já vamos te dar no final aqui do podcast. Foi sugerido aqui e eu acabei gostando um pouquinho do nome, hein? Gente, olha aqui, ó. Vamos lá entrar. Vamos lá na página do Facebook, na minha página, tá? Na minha página no Facebook. A gente gasta, apóstolo André, uns 3 ou 4 minutos dando esse preparativo aí. Sim, tranquilo. Tranquilo? Necessário. Mas nós vamos chegar juntinho aí com o pessoal. Depois você me diz a página. Paulo Oliveira ou Paulo César Oliveira? Paulo César Oliveira. Eu vou te mandar o link. Beleza. Aqui, te mando aqui. Ó, já vou ver aqui como é que tá. Se o som está chegando bem, pessoal nos aguardando, tudo bacana. Vamos lá. Isso, aqui, ó. Tá tranquilo. Agora eu vou mandar o link para todo mundo. Manda aí, ó. Maravilha. Na verdade, você que manda. É. Então, eu vou mandar aqui para minha linha de transmissão. Aí vai para uma turma grande, né? Já. E vou escrever que já estamos ao vivo. A glória do Senhor. Hoje o papo vai ser muito bom. Ao vivo. Aí. Bacana. Bom, o link já está aí, é só mandar pro pessoal agora, tá? Mandar pro teu povo. Já está no seu... Opa, chegou aqui. Chegou aí? Agora nós vamos aqui mandar para algumas pessoas aqui. Mandar para o pessoal do... Opa. Mandar aqui para o Conselho de Pastores. Mandar aqui para a turma. O que eu vou mandar? Tudo bem. Gente, você que está entrando aí, vai dando like, vai dizendo, pastor, já estou aqui contigo, estou prontinho para fazer as perguntas para o apóstolo André. Oh, meu Deus. Vamos encher ele de perguntas, vamos explorar bastante, porque o homem é uma sumidade. Deus me ajude. É conhecedor da palavra. O homem não assume a idade? Que isso? Essa foi boa. Geralmente o homem assume a idade. Geralmente o homem assume a idade. Mas vamos lá, estou botando aqui nos nossos grupos. Ver se a gente consegue. Show. O mais número possível aqui de grupo. Para a gente poder. Você já tá vendo aí já? Já. Já tá tranquilo? Então aqui. Eu primeiro tenho que colocar nesses grupos aqui. Nossos amigos. Enquanto isso, o pessoal pode aproveitar e ir compartilhando, né? Isso, beleza. Pode aproveitar compartilhando, tá? Nos seus grupos de WhatsApp. Também pode compartilhar no Facebook, grupo de Facebook. Uhum. Entendeu? E aí a gente consegue uma turma boa para a gente seguir em frente. Colocou lá no seu grupo mentoria de discípulos? É verdade, falta esse, né? Porque senão eu quase não posto lá, mas pode botar lá. Vamos lá. Tá? Já foi. É? Uhum. Beleza. Nós temos 5 pessoas já participando. Gente, vamos deixar chegar 10, pelo menos. Para poder a gente ter um número bacana, né, gente? Me ajuda. Vamos avançar.
Vamos avançar. Vamos avançar. Então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que a gente faz. Quem já está aí ao vivo, vai dando alô. Tem uma pessoa que comentou aqui, quem é? Deixa eu ver. Ah, pô. Ah, não. É uma pessoa aí do Apóstolo. Suziane Azevedo, conhece? É de lá? Não. Apóstolo André, estou aqui, Suziane. Ah, maravilha. É? Bem-vinda, Suziane. E muita Maravilha. gente aqui já curtindo, 8 pessoas. Vamos deixar 10. Só chega só mais um pouquinho, só. Mais um pouquinho. Vamos lá. Só mais um pouquinho, só pra... Isso. Quem mais? Olha só. Maria José Lopes Teixeira. Ah, Maria José não perde uma. Não perde uma? É minha fã. José Cleidiston Soares, boa noite. José Almeida, também, boa noite. Maravilha. Bom, então, gente, olha, estamos com 8. Comigo aqui tem 9. 9? É. Chegou 10 agora. Opa. Chegou 10. Maravilha. Vamos ver se a gente bate o recorde hoje de 50 pessoas. Tá? O Nilson também está aqui. Estou aqui atento a mais um podcast realizado pelo pastor Paulo César Oliveira. O Nilson, vai compartilhando aí, bastante pessoas. Manda para muita gente. Rapaz, tem um amigão aqui que está comigo aqui, que é o Jorê, que na verdade é um grande amigo meu, tá? Grande amigo que está comigo aqui, me chamando de professor. Eu fui pastor dele, tá? É o Jonathan, pastor Jonathan. Jonathan, dá força aí, compartilha, pastor Jonathan. E evangelista Alberto Morgado, a paz do Senhor. Ó, tem que vir aqui pregar, hein, Jonas? Pregar aqui, hein? Janayane e Inês aqui também com vocês. Estamos 14 pessoas. Vamos caminhando para 15, 20. Vamos lá, gente. Compartilhar, porque o assunto vai ser daquele, hein? Nós vamos falar de muita coisa aqui. E vai ser um negócio bom aqui. Bom, 20 pessoas. Tá bom, né? Já tá melhorando, Já né? tá melhorando. Benção. Vamos chegar mais um pouco aí, porque... Pessoal, vamos falar de família, vamos falar de ministério, vamos estar falando sobre pastoreio, né? Ministério que seja. Vamos falar de teologia, vamos falar de uma questão polêmica, apostolado. Esse ponto, o apóstolo André Leal é escritor, palestrante, coach, e rapaz, eu não sei nem falar o quanto, mas apresenta aí, apóstolo André, fala para mim, para nós aqui, quem é apóstolo André Leal? Casado, pai de família, tal. Então, boa noite para todo mundo aí, ou bom, não sei que hora que vão assistir, né? Mas enfim, um dia desses me perguntaram, afinal de contas eu chamo o senhor de quê? Eu te conheci como pastor, depois o senhor virou bispo, virou bispo, não sei. Eu sei como é que lagarta vira borboleta, mas enfim, te conheci como pastor, só virou bispo, agora é apóstolo. Chamo de quê? Eu falei, me chama de André, que aí você não erra. Então a gente não pode nunca se apresentar pelo título ou pelo ministério. Eu não acredito nisso, sabe? Nós temos a nossa identidade, nós somos seres humanos. Então, como cristãos, a gente tem que entender que fomos chamados para servir. Acabou. Não importa, quer dizer, importa.
mas não pode ser o carro-chefe, o ministério, o cargo ministerial, a posição eclesiástica, né? Que Deus nos chamou para ocupar dentro do seu projeto, chamado igreja. Então, assim, eu sou o servo de Deus, eu tenho 48 anos, sou casado há 26 anos, tenho 3 filhas, pastorei uma igreja há 17 anos ali em Auschwitz, né, em Nova Iguaçu. Sirvo ao Senhor desde os meus 13 anos de idade. Olha aí. Dia 9 de outubro de 88, o dia que eu me converti. Então, assim, na verdade, eu não me preocupo muito da forma como as pessoas vão me chamar. Elas precisam decidir isso por si só. Eu tenho que ter minha consciência tranquila de que eu estou no projeto de Deus, cumprindo exatamente aquilo para o qual eu fui chamado. E boa. E vida que segue. Maravilha. Porque tem gente que se ofende, né? Se chamar. Tem gente que fala assim: ah, você. Não, você não, senhor. Ah, pastor. Não, pastor não. Bispo, ou então apóstolo. Quer dizer, então, tem gente que ainda não pegou essa humildade, né? E eu sei que o apóstolo André Leal é um cara humilde. Nós já nos conhecemos já há um tempinho. Não tanto tempo. E eu o conheci dando uma palestra, tá? No hotel Mont Blanc. Foi apresentado pelo pastor Almir, e de lá para cá a gente começou a ter uma aproximação, porque ele é um exímio estudante, pesquisador, escritor da palavra, e eu também gosto muito disso, e eu costumo me envolver com gente que tem a mesma... Sim. Dizem que águias, voa com águia, né? Tem que ser. Tem que ser. Pardal fica com pardal. Então, quando eu vejo uma águia, eu quero estar junto. Quero estar perto. A recíproca é verdadeira, por isso que eu estou aqui, né? Então... Vamos começar por aí, então, pelo apostolado? Vamos começar pelo apostolado? Pois é. Qual a sua visão sobre isso? Nós tivemos um comentário dentro do nosso pôster, um pastor considerado, um cara gente boa, mas não tem essa visão de apostólica. Sim. E eu vou falar o comentário dele. Falou o seguinte: será que um dos 12 apóstolos ressuscitou? Pô, tomara que não, né? Tomara que não, né? E que isso é uma grande heresia, e disse que também que o último apóstolo morreu 100 anos depois de Cristo na ilha de Pátmos. Foi mais ou menos isso o comentário dele. Sim. Não foi? Foi. E qual a sua visão sobre a questão do apostolado, biblicamente, visão? O que você acha disso? Tá, antes de mais nada, com toda sinceridade, eu até compreendo e respeito muito a opinião de todo mundo e compreendo esse posicionamento, porque era o meu posicionamento há alguns anos atrás, sim. Entende? E aí eu mesmo fui um dos que teve grande dificuldade de compreender e depois de aceitar essa ordenação, esse reconhecimento apostólico. Na verdade, a gente é ordenado a pastor, e com o tempo veio o convite, veio a palavra, né, de um grande líder aqui no Brasil, e falou: cara, eu quero reconhecer o teu apostolado. Eu tremi na base, eu tremo até hoje. Mas assim, entre a palavra e o dia do reconhecimento levaram 10 anos. E os últimos 3 anos foi muita insistência por parte dele e muita negação por minha parte. Eu falei: não quero. O máximo que eu consigo aceitar é ser bispo. Ele falou: cara, bispo é função. Você pode estar bispo por um tempo e amanhã pode não estar. Agora, apostolado é ministério. E aí, Efésios 4:11 é o versículo mais utilizado para a gente falar sobre isso. Mas existem outras colocações do próprio apóstolo Paulo, aos Coríntios, por exemplo, falando sobre o ministério de apóstolos. E assim, sim, eu acredito piamente, né, na realidade dos 5 ministérios na igreja. Paulo fala aqui em Efésios 4:11 que ele, o Senhor, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Uma vez eu aprendi, olha que estava longe de ser, não era nem pastor ainda, quando eu fazia o básico em teologia lá no SECAM, em Alcântara, há muito tempo.
E lá o pastor, falando sobre os 5 ministérios, ele usou a regra da mão. E já que a gente está sendo visto aqui, olha que interessante. A regra da mão falando dos 5 ministérios, onde o polegar é o dedo do apóstolo, o indicador é o profeta, o dedo médio é o evangelista, o anelar é o pastor e o mínimo é o de mestre. E aí o apóstolo é aquele que toca os pés de todos os outros. Então, o que acontece? O apostolado não vai colocar você acima de ninguém. O apostolado é para te colocar na posição de servir. É claro que os outros ministérios também servem, cada um dentro do seu papel. Por exemplo, o profeta é o que denuncia o pecado, o evangelista é o que vai mais longe, o dedo da aliança é o dedo do pastor, que promove a união entre a ovelha e Cristo. O dedo mínimo é o dedo do mestre, que tem que estar pronto a ouvir para depois falar. Mas o apóstolo é o único dedo, o polegar é o único dedo que toca a base de todos os outros. Então, o apóstolo, que na origem da palavra seria o enviado, ou alguns entendem os apóstolos como missionários, né? Aqueles que recebem uma missão. Missão de quê? De dar suporte aos outros ministérios, de dar respaldo aos outros ministérios, de suprir os outros ministérios. Então, por exemplo, hoje eu ainda atuo como pastor local, mas o meu ministério sabe disso, eu já reuni eles algumas vezes, temos vários pastores lá, todos eles ordenados por mim, com 2 exceções de pastores amigos que nós recebemos no ministério recentemente. Eu falo para eles, olha, eu estou como pastor ainda, mas brevemente não serei mais o pastor da sede, o pastor da igreja, porque eu tenho observado e sentido um direcionamento de Deus para abrir campo, para sair mais, para servir mais, ministérios de fora, abrir outros ministérios, estabelecer outras igrejas. Então, assim, porque o ministério pastoral, ele se diferencia do ministério apostólico, como é diferente do ministério profético. Eu acho muito interessante, pastor Paulo, pode me interromper a hora que o senhor quiser. Fica à vontade. Eu acho muito interessante, por exemplo, que as pessoas não questionam alguns ministérios, questionam outros. Isso. Por exemplo, ninguém questiona o ministério de um evangelista, de um pastor. Agora já começam a entender um pouco a questão do mestre. Agora falou de ministério profético e ministério apostólico, mexe com os brios de muita gente ainda. Mas olha, o dedo apostólico na mão, o dedo polegar, é o dedo da força. Se a pessoa, uma pessoa sem esse sem dedo, o polegar, ela não consegue ter firmeza. Entende? O dedo indicador, ele é tão importante quanto os demais, sim. Mas olha o nome dele, ele é o indicador. O profeta tem essa questão de indicar o caminho, de apontar o erro, de denunciar o pecado. Imagina a igreja sem o ministério de um profeta. Imagina a igreja sem a base apostólica. Então, assim, todos os dedos foram colocados na mão, assim como todos os ministérios foram colocados na igreja para um propósito. Se a gente olhar atentamente, a gente vai observar Paulo falando assim, olha, ele deu, né, esses 5 ministérios para aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, os 5 ministérios principais, eles existem ali para treinar a igreja, preparar a igreja, ensinar a igreja, adornar, não substituindo o papel do Espírito Santo, mas humanamente falando, ministerialmente falando, preparar a igreja para multiplicar, ensinar a ovelha a gerar outras ovelhas. Então, assim, enquanto o apóstolo ele gera outros líderes, o pastor gera obreiros locais, a ovelha é que se multiplica em outras ovelhas. Então, no final de tudo, todo esse mecanismo ministerial foi estabelecido pelo Senhor para isso. E eu acho interessante uma coisa que eu falei com o senhor em off, vou repetir aqui. Quem questiona normalmente o ministério profético e o ministério apostólico não fala do pastoral. Mas se a gente olhar no Novo Testamento, nenhum outro foi chamado explicitamente, claramente, de pastor a não ser Jesus. Exatamente. Então, por que não se questiona o ministério de pastor?
É porque durante muito tempo o ministério apostólico e o profético foram meio que ignorados pela grande maioria das igrejas e hoje estão reconhecendo essa importância. Eu não sou maior que um pastor e nem menor, nós somos os 5 dedos da mesma mão que trabalhamos para que a igreja seja cada vez mais saudável, preparada e frutífera. É esse o nosso papel. Tem gente que acha assim, que muitas vezes, eu conheci um apóstolo que ele recebeu o título de apóstolo, mas não tinha uma igreja para pastorear. Eu conheci um assim. Não sei se você conhece alguém. Sim, conheço. E aí ele achava difícil congregar numa igreja, sendo membro daquela igreja e tendo um pastor titular, o pastor sênior, né? E ele não sendo. Como é que seria isso? Na verdade, a gente sabe que não existe ninguém maior nem menor ali, né? Não, não. Mas eu acho que tem que ter um bom senso ali para a pessoa saber que ele é um apóstolo, mas ele está congregando ali, porque ele precisa de uma igreja. Ele não está pastoreando uma igreja, mas ele tem um pastor que está cuidando dele ali, ele é membro daquela igreja. Como é que ele se comportaria nesse caso? É uma coisa interessante. Por exemplo, o apóstolo Paulo era membro de qual igreja que ele fundou? Assim, ele passava por um local, ele pregava o evangelho, ele ganhava as primeiras almas, ele estabelecia um local, ele preparava um obreiro local, viajava para outro lugar, estabelecia, fazia tudo de novo e mantinha contato, ou por escrito, né? Ou ele conseguia voltar algumas vezes pelos lugares por onde ele havia passado. Então, assim, não necessariamente um apóstolo tem que ser um pastor local. Na verdade, ele estabelece um pastor. Ele pode ser o presidente do ministério sem ser necessariamente o pastor local. Eu sei que isso parece muito complexo para alguns entenderem, mas uma coisa que não pode acontecer no coração de alguém que entende que tem um chamado apostólico é a vaidade. Isso. Ele não pode ter isso. Quando o cara tem vaidade... Não, em qualquer ministério a vaidade é diabólica, ela é destrutiva. Mas imagina na vida de um apóstolo, né? A gente não precisa sair por aí dizendo que é. Eu fui chamado por Jesus. Algumas pessoas entendendo, compreendendo, aceitando ou não, isso é um fato, então eu vou dar contas ao Senhor, né? Mas cada um tem que entender o seu papel. E eu entendo também uma outra coisa sobre a mão aqui, pastor Paulo. O dedo do apóstolo, ele toca a base, ele serve os outros ministérios e ao mesmo tempo que ele em algum momento desempenha todos eles. Porque assim, você vê, o apóstolo, em algum momento ele é profeta, ele tem que ser profeta, para manter a santidade do corpo, para denunciar pecado, para estabelecer a doutrina, né? A gente fala muito da doutrina apostólica, não é isso? Porque é dos apóstolos que recebemos a doutrina para que a igreja tenha um norte, poxa, né? Então, assim, o apóstolo é o defensor da doutrina bíblica. Então, como defensor da doutrina bíblica, em momentos de ensino ele é mestre, em momentos de pregação ele é evangelista, em momentos de punição ou de correção, de instrução, ele é profeta também, e ele é pastor enquanto cuida. Depois que ele estabelece e vai para outro lugar, ele volta para o papel principal do apóstolo, que é expandir, aumentar a rede, ou seja, o alcance, né? Estabelecendo outras igrejas, estabelecendo outros líderes. Esse é o papel apostólico. Então, é muito comum você ver um apóstolo que ele pode estar ligado a uma igreja ou ter sido o fundador de uma igreja, é o presidente de honra, mas ele não é necessariamente um pastor local preso naquela comunidade local. O pastor se sente muita vontade fazendo isso, o apóstolo não. Ele está sempre olhando para fora, ele está sempre procurando novos horizontes, porque ele foi chamado para isso, para expandir o reino, para estabelecer novas igrejas, para ordenar novos pastores e repetir o ciclo até Jesus permitir. E tem pessoas que têm dificuldade para entender isso,
Mas o que significa a palavra apóstolo? Né? É porque a pessoa ele fica preso na palavra apóstolo, mas não fica preso no significado da palavra. Então, desde o momento que a palavra, o nome apóstolo significa enviado, né? Na verdade, não tem nada demais. Uma pessoa que foi enviado com um propósito, com uma missão de abrir igreja, de estabelecer ministérios, de colocar pastores, de treinar, e ele sai dali e abrir outra, ele é enviado. E aí, é muito mais fácil a compreensão. Uma outra pergunta que às vezes me fazem é: por que então não foi o senhor ordenado logo como apóstolo, se o teu ministério era esse? Bom, eu acredito o seguinte, que existe uma estrutura hierárquica, ministerial, eclesiástica, né, nas denominações. Isso precisa ser respeitado e tal, e eu entendo que há uma lógica nisso aí. Entendi. Mas você acaba também amadurecendo com o tempo e entendendo melhor o teu chamado com o tempo. E uma outra coisa, o transicionamento ministerial, isso é natural. Por exemplo, vou pegar um exemplo na Bíblia, que eu estava vendo hoje à tarde, inclusive, sobre isso. Filipe, ele foi um dos 7 diáconos primeiros, né, que foram consagrados lá em Atos 6. Entendi. Mas em Atos 8, ele aparece como evangelista, pregando para o eunuco, batizando. Ele é o mesmo Filipe, tá? Não é o Filipe apóstolo. Sei. É o Filipe diácono que agora aparece como evangelista, como um pregador, como alguém que instrui o eunuco, batiza ele. Então veja como ele começa com um cargo, porque o diácono originalmente, diáconos, né, que é servente mesmo, eles serviam a mesa, eles cuidavam das coisas práticas para que os apóstolos pudessem ensinar a palavra. E ele começa assim, mas 2 capítulos à frente, ele já está pregando, ele já está batizando, ele já está ganhando almas, ele já está como evangelista. E o evangelista é um dos 5 ministérios que Paulo vai nos ensinar depois. Então, há essa transição que é natural, é necessário que você passe por cada um desses degraus, sim, sem problema. Hoje em dia, com certeza, há muito mais vaidade do que no início da igreja. No início da igreja não tinha nada, não tinha rótulo, não tinha nome de igreja, não tinha nada disso, não tinha essa coisa de se apresentar por título. Paulo, ele fala, eu Paulo, apóstolo de Jesus Cristo e tal, mas assim, primeiro vem o nome, primeira pessoa, depois o ministério. A gente não pode sair por aí... Qual é o seu nome? Meu nome é apóstolo. Meu nome é pastor Paulo César. Não, o seu nome é Paulo César. Eu sou Paulo César, servo de Jesus Cristo, que pastoreio a igreja do Senhor. Eu sou André Leal, servo do Senhor, entendeu? Que pela misericórdia chamado ao apostolado. Agora, essa questão da incompreensão, da não aceitação, isso sempre vai existir. Para mim, isso não é mais problema. Se for para alguém... Desculpa, enquanto você vai remoendo isso aí, eu continuo fazendo a obra de Deus. Que maravilha, que explicação bacana. Eu respeito e acredito, né, no chamado. O apóstolo André, tu é escritor. Eu, quando te conheci, tu fazia livros de parceria com alguém, né? Sim. Aí de parceria, quantos livros? Deixa eu contar aqui. Eu acho que foram 6. 6 livros de coautoria foram 6. Eu já tinha lançado um em 2014, né? Em 2014 eu lancei o primeiro, que foi Pastores ou Espectadores? O que temos sido, afinal? Meu Deus. Isso daí foi o resultado de várias pregações que eu desde a minha juventude, fiz sobre Davi. Eu sou apaixonado por Davi, cara. O ministério, o chamado, a vida de Davi. Então eu preguei algumas mensagens na minha vida sobre Davi. Um dia eu peguei esses esboços e falei, eu vou começar a digitar porque vai que nasce uma apostila. A apostila cresceu e virou um livro. Então eu lancei pela Abrindo Página, editora Abrindo Página. Foi, sabe, o primeiro filho gerado, aquela alegria e tal.
E aí foi um sucesso de venda. Eu vendi 8 exemplares, 2 eu não recebi até hoje. Então... Tô brincando. Então, na verdade, não era preocupação de ser um escritor famoso, era de colocar aquilo que estava dentro para fora. Porque se existe uma coisa que vai ficar o dia que a gente partir, é o nosso legado, é o que a gente construiu. Com certeza. E eu fui muito incentivado pelo apóstolo Arcélio Luiz, que disse na época, meu filho, meu irmão, bota isso para fora, escreve mesmo. E aí eu peguei o gancho. Então, depois desse primeiro livro, fui convidado a ser coautor de outros 6 livros, né? 2 na área bíblica, que é Homens de Fé, e os 12, falando sobre os apóstolos. Eu li esse livro. E 4 mais na área mais técnica, né? Na área no ramo, né, da psicologia, na área do coaching e tal. E depois eu tomei uma decisão, eu falei, quer saber? Eu agora é o seguinte, eu transformo as mensagens mais, digamos assim, as mais importantes, as mais fortes, que o Senhor me dá, que eu prego na minha igreja, prego em outras igrejas, eu pego agora essas mensagens e transformo em livros. Inclusive, vou aproveitar o gancho aqui. Opa, já mostra aí, ó. Olha aí, ó. Ó o jabá. Não, brincadeira. Mas eu pedi ele para trazer os livros, podia até trago mais. Né? São livros fininhos, porque assim, é uma mensagem, né, que vai virar aí um livro de 60, 70 páginas. Então, por exemplo, vira pra lá. Esse aqui, ó. Qual é o seu negócio? Arca ou torre? Meu Deus, eu já ouvi essa mensagem aí, hein? Essa mensagem. Eu acho que pintou mais coisas. Apareceu mais? Apareceu mais coisas na hora de escrever. Você vai escrevendo, a mágica é isso, né? Você vai escrevendo, você fala, rapaz, ainda tem mais coisas aqui. A capa tá excelente. Aprendendo sobre empreendedorismo com a Bíblia em Gênesis. Olha aí, meu Deus. E aí, falando sobre arca ou torre, só para dar uma pincelada, não tem tempo hoje, né? É tipo assim. Quais os 2 primeiros e principais empreendimentos que marcaram a história? Pelo seu tamanho e pela sua importância. A Arca de Noé e a Torre de Babel. Isso. A Arca de Noé e a Torre de Babel têm um antagonismo. Por exemplo, a Arca tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Por que tinha tudo para dar errado? Não tinha um protótipo, nunca ninguém tinha feito algo parecido, nem miniatura, nada. Até a questão da chuva é discutível até hoje, na sua inexistência até então, né? Que dizem que não foi só local, né? Um dilúvio local, né? Não, isso já é provado de que foi universal. Mas eu digo assim, a existência da chuva ainda é questionável. Tipo, quando Noé começou a dizer que o Eterno, invisível, falou com ele, só com ele, queria chover, tanta água que ia inundar até os picos mais altos das montanhas, o pessoal, pô, esse cara tá ficando louco. Então, assim, ele era, na verdade, um vinhateiro, né? Um agricultor. Os filhos ajudavam o pai. Então, assim, eles não tinham experiência, eles não tinham exemplo, eles não tinham formação, não era deles, não conheciam nada de embarcação, de náutica, de coisa nenhuma. Tinha tudo para dar errado. Mas não é que deu certo? Aí depois o tempo passou, né? Veio a questão a civilização humana começou a se organizar, ainda falando a mesma língua, né? Mas se organizar, pequenas ou grandes cidades já existiam, eles já tinham a sua experiência em construir, em edificar, já tinham experiência, agora tinha tudo para dar certo, mas a torre deu errado. Então, quais os critérios, quais os caminhos que a Bíblia aponta para mostrar do porquê a arca, que tinha tudo para dar errado, deu certo, e a torre, que tinha tudo para dar certo e deu errado? O que a Bíblia fala sobre isso? Eu descobri 5 princípios aqui que tá muito claro, e aí eu compartilho aqui nessa mensagem. Maravilha, esse livraço aqui eu recomendo. Eu também. Aquele outro, do Salmo, parece? De Salomão? Eu não trouxe, não. Não trouxe Salomão? É do Salomão. Gente, é um livraço que eu vi a mensagem, dessa mensagem aqui falada, e parece que foi acrescentado mais coisas.
Vale a pena. Um livro bem diagramado, bem escrito, letra bem visível, tá? Bem bacana. Esse livro custa quanto assim? Olha, rapaz, se vender um carro, eu acho que... Fica ruim de pagar. Não, paga e ainda sobra um dinheiro. Na verdade, são R$20. R$20? É, R$20. O que acontece? Eu trouxe aquela mensagem que o senhor ouviu por uma linguagem de empreendedorismo. Sim. Eu fui convidado, só teve comigo lá em Queimados, né? Foi. Igreja do nosso amigo pastor Eduardo Dutra, Beth Isso, Javé. Falando para empreendedores, eu peguei uma mensagem que eu havia pregado sobre a Arca de Noé, numa visão de liderança, e trouxe para empreendedorismo. Que eu vi também lá em Búzios, lá na igreja do pastor Paulo Mato, pastor Josué. Então, assim, se você quer empreender, por que, por exemplo, pastor Paulo, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, nós como cristãos, às vezes temos muito preconceito ainda com a questão de empreender, de ganhar dinheiro, de dar certo, de crescer financeiramente. E, na verdade, não há nenhum problema com isso, desde que o dinheiro na nossa vida seja o servo e não o Senhor. Porque a gente, inconscientemente ou não, a gente tem aquela coisa assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sim, o amor ao dinheiro, sim, mas o dinheiro em si, ele é uma faca, não é isso? Ele é uma ferramenta. Aquela ilustração, né, da faca, o senhor lembra? Posso compartilhar aqui? Fica à vontade, o tempo é todo teu. Um amigo foi chamado, aquela faca bacana que a gente usa para churrasco em casa, sei. Né, para preparar o churrasco e tal. Um amigo foi convidado para ir na casa de um outro amigo preparar um churrasco, e ele pega a sua faca e no caminho, quando ele está indo para o lugar, ele perde a faca cai no meio do caminho, ele chega lá sem a faca, e essa faca é achada por alguém que não tinha uma intenção muito legal. Ele pegou aquela faca e ele era um assaltante, ele falou, quer saber? Eu agora vou usar essa arma para assaltar alguém. Então ele foi para uma espreita de um caminho, esperou uma pessoa desavisada ali e ameaçou a pessoa com a faca. E assaltou aquela pessoa. Ele pegou, amarrou a pessoa numa árvore com uma corda e na pressa de fugir, ele vai... Não é que a faca cai de novo, rapaz? Então a pessoa que está amarrada espera o assaltante distanciar, começa a gritar por socorro, alguém se aproxima, vê a faca caída no chão, pega a faca e corta a corda e liberta a pessoa. Então, se a gente voltar aqui, essa pequena história, a faca que corta a carne no churrasco é bênção ou é maldição? É bênção. Uma faca ruim no churrasco. E é maldição, né? É maldição. Mas ela é bênção, pô, né? É bênção. Só que depois ela caiu na mão do assaltante que ameaçou uma pessoa. Agora ela era bênção ou é maldição? Maldição. Um instrumento usado erroneamente. Quando o assaltante corre, foge, a faca cai, a pessoa que pega e liberta o prisioneiro cortando a corda, agora a faca é bênção de novo? Porque ele libertou a pessoa. Então, assim, não é a faca, depende da mão que ela está. O dinheiro é a faca, o dinheiro é um instrumento. Então a gente tem que perder o medo de ganhar dinheiro, porque inconscientemente a gente pode estar dentro de um problema de merecimento. Eu não mereço. Ou proibição, eu não posso ter isso porque o dinheiro vai me corromper. Ou até mesmo de permissão. A gente não se permite crescer. A gente não se permite, não, isso não é para mim. Eu fui chamado para pregar o evangelho. Quanto mais pobre, mais humilde. Isso não é verdade. Então, nenhum problema em você ser pobre, como não tem nenhum problema em você ser abastado. Então, assim, por que às vezes o cristão tem tudo para dar certo e dar errado na área financeira? Por que o ímpio às vezes dá mais certo do que nós, que temos conhecimento da palavra e por aí vai? Porque esse livro também responde isso, entende? Esses critérios também são aplicáveis na vida de um cristão como empreendedor, pô. Não tem problema nenhum. Bacana. Eu tenho um versículo que eu gosto, bacana. Manda aí. Eu sei que tu é especialista nessa área. Eu estava falando aqui, outro dia, fiz um versículo do dia,
em Provérbios 11:25. A alma generosa engordará ou prosperará. Sim. E o que rega também será regado. Tudo bem, esse versículo eu falei nele e tal. Depois eu olhei para o versículo 26. É assim, ó. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa. Sim. Mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Opa! Que a gente podia falar do empreendedor. Do né? empreendedor, pois é. Vendedor, empreendedor. Quer dizer, a pessoa, ele tem que saber vender. O cristão tem que saber negociar. O cristão tem que saber empreender. Ele tem que... Diferente dos judeus, o cristão gosta de ser empregado de alguém. Os judeus geralmente não trabalham para ninguém. São patrões, são empreendedores. São empreendedores. E quando ele trabalha para alguém, ele não trabalha em troca do dinheiro. Trabalha em troca do conhecimento. De aprender aquele ofício. E dominar aquela ciência. Dominar aquela ciência para ele. Ele não está atrás do dinheiro do patrão, daquele... É igual antigamente. Meu pai me botou para trabalhar na oficina do cara chamado Paulo Roberto, para eu não ganhar nada, só para aprender. Eu fiquei muito injuriado. Falei, pô, não vou ganhar nada? Mas tu não sabe nada, vai ganhar o quê? Então, eu ficava apertando os parafusos lá. Eu acabei que eu não fui mecânico mesmo. Mas, na verdade, meu pai tinha essa ideia já. De que vai trabalhar para não ficar vagabundo. O teu pagamento é o conhecimento que você vai adquirir. É o conhecimento. Uhum. Então, hoje as pessoas querem ser empregado. Ele fala, eu quero um emprego, é isso que eu quero. Ele não quer realmente aprender a vender. Então esse versículo é muito interessante. Sim, sim. E o terceiro livro, né? Depois eu mostro o segundo, que o senhor falou, nasceu de uma série de lives, né? Isso foi em agosto do ano passado. Fazendo um ano. Um ano já, rapaz. 31 dias do mês de agosto. Então, agosto de 2022, eu fiz 31 lives. Cada dia falando de um dos capítulos de Provérbios, na ordem, do 1 ao 31. No final, aquilo virou um livro. Não era nem minha pretensão a princípio, mas no meio do assunto, no meio do mês de agosto, veio essa ideia, cara, eu vou reunir isso, vou fazer um e-book. Primeiro eu distribuí o e-book, distribuí mesmo. Você deve achar ele por aí. Depois eu coloquei ele em forma de papel, porque tem gente que ainda não gosta de ler na tela do computador, do celular. Então você tem que transformar em papel para ele carregar e ler, rabiscar. E aí o nome do livro é justamente isso, Aprendendo Prosperidade com Salomão em Provérbios. Então se você pegar um capítulo por dia, uma jornada de 31 dias, onde a gente pega cada capítulo de Provérbios, você tem mais de mas dá para pegar uma chave principal sobre a questão de aprender a ser próspero. Pô, e tem tanta coisa em jogo ali que eu fiquei assustado. Tem coisas que a gente sabe e que acaba errando, mas tem coisas que realmente a gente descobre. Assim, a sabedoria bíblica, né? Que os judeus dominam isso com muita facilidade, embora o judeu ortodoxo, para ele é só o Antigo Testamento, né? Mas ele pega lá os princípios bíblicos, milenares aí de Salomão e até dos próprios patriarcas, e eles são assim, meu Deus, exemplo para o mundo na questão de empreender, de prosperar, né? E são acusados por muitos de serem pessoas difíceis de lidar nessa área e tal, mas todo mundo tem que tirar o chapéu e reconhecer, tem alguma coisa muito especial na vida desse povo. E a sabedoria bíblica está aqui, gente. A riqueza que hoje está na mão de muitos youtubers e influencers digitais por aí, que ganham rios de dinheiro para poder usar em orgias, em badaladas, sabe? E esfregar na nossa cara a nossa incapacidade, quando na verdade a igreja poderia hoje, os cristãos, prosperarem muito mais, e a gente saberia o que fazer com esse dinheiro. Investir na pregação do evangelho. Gente, Jesus está voltando. Tem muita gente ainda para ser alcançada. Tem muita coisa boa para ser feita. E aí, qual a nossa grande reclamação como pastor?
Falta dinheiro. Não falta dinheiro, o dinheiro está aí. Só não está na nossa mão. E sabe por quê? A gente pensa que ser dizimista, ou seja, devolver os 10%, é tudo que se tem que fazer. E agora Deus é obrigado a me prosperar. Só que se eu não tiver sabedoria bíblica para administrar os outros 90%, não adiantou nada isso. Porque eu vou desperdiçar, eu vou ser dissoluto, eu vou ser irresponsável, eu vou ser um péssimo administrador dos outros 90%, e aí Deus fala, pô, bem que eu queria te abençoar, eu vou te manter, fome tu não passa, mas eu queria te dar mais, mas você é tão irresponsável com os outros 90% que não dá, pô. Uma das coisas que os judeus falam é o seguinte, que é diferente da maioria dos crentes pobres, né? Que quanto mais pobre, mais Deus está com ele. Mais perto de Deus. Mais perto de Deus. E os judeus já creem diferente. Eles acham que quanto mais prosperidade você tem, mais Deus está próximo de você. Poxa, eu concordo com isso. Se a gente acredita que riqueza e pobreza é mais uma questão de mentalidade do que de situação financeira, então a gente vai entender que, meu Deus, qual é a melhor forma de eu mudar minha mentalidade, pastor? Paulo não fala em Romanos 12? Renovando a nossa mente, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pelo amor de Deus, se eu mergulhar na palavra, e isso vai transformar a minha mente, e riqueza e pobreza tem mais a ver com mentalidade do que com o que eu tenho hoje, então está resolvida a questão. Qual é o grande problema? Afastamento do conhecimento da palavra. É isso. O meu povo é destruído por falta do conhecimento. E pronto. Fechou. É isso. Fechou. E errais por não conhecer as escrituras. Acabou. E vai por aí afora, né? Acabou. É isso aí. Ó, então tem esse livro e esse outro aí. É o quê? Rapaz, isso aqui. Estudando sobre oferta. Olha aí. Né? Eu, assim, uma passagem que é muito utilizada, muito falada em nossos altares, em nossos púlpitos sobre oferta. A passagem de Abraão oferecendo Isaac. E um dia, fazendo lives e propondo mergulhar nesse texto com os irmãos, eu aprendi 8 coisas que Abraão nos ensina sobre ofertar de forma incomum. Olha aí. Porque a oferta de Abraão não foi uma oferta comum. Não foi. Desde o pedido até a consumação. Tudo saiu fora do script do tradicional. Por exemplo, como que Deus pede a Abraão aquilo que ele deu como promessa? Como que Deus pede a Abraão uma vida humana como sacrifício, se o próprio Deus abomina tal coisa? O que Deus de verdade queria quando chega para um pai e pede o filho como sacrifício? Chega para um patriarca e pede a sua continuidade como sacrifício. No final de tudo, eu vou dar logo o fechamento aqui. Quando Deus... E olha, de coração, essa frase não é minha, mas eu só me deparei com essa frase na internet depois de escrevê-la. Isso aqui está escrito já há bastante tempo. Eu transformei em livro agora. Mas tudo bem, você vai achar, vai dizer, ah, não, quem disse essa frase não foi o senhor. Bom, o conhecimento, ele permeia, ele vaga, ele viaja, né? O mesmo pensamento que você está tendo hoje aqui, alguém já teve. Por isso que Salomão fala em Eclesiastes que não há nada novo debaixo do sol, não é isso? Então um dia eu me deparei com essa frase, mas diante de Deus, sem ter que provar nada para ninguém, eu já tinha escrito sobre ela também. Deus, quando pede Isaac a Abraão, Deus não quer Isaac, Deus quer o próprio Abraão. Essa é... Tanto é que lá no final, quando ele vai sacrificar Isaac, fala, não, parou. Quem disse para você que eu quero Isaac? Eu queria você. Agora sei que temes a Deus, não me negaste teu filho. Aí, pimba, reforça a promessa. Ele é a maior oferta. Né? Ele próprio. Por isso que o versículo 1 já deu a pista. O versículo 1 diz, provou Deus a Abraão e disse, dá-me o teu filho, tal. Entende?
Então Deus foi uma prova com Abraão. Agora deixa eu dar um outro ouro aqui, Opa, que eu não deveria. vamos anotar isso aqui, Eu não deveria. Cadê? Mas vamos lá. Vou anotar no computador que a caneta sumiu. Quem disse que Deus já não sabia até onde Abraão ia chegar? Você? Se ele é onisciente e presciente. Olha aí. A onisciência dá a Deus o atributo de saber todas as coisas. E a presciência é um outro atributo atrelado à onisciência, que é saber de tudo antes que aconteça. Por exemplo, o salmista diz, ele conhece meus 1000 passos antes de dar o primeiro. Ainda a palavra não me subiu à boca, no entanto o Senhor já conhece, porque ele conhece o que vem antes da palavra, que é o pensamento. Então essa é a presciência de Deus. Deus já sabia até onde Abraão ia chegar. Então aquele pedido e Deus deixando Abraão chegar até o último momento, não foi para Deus ter certeza que Abraão estava pronto. Era para o próprio Abraão ter certeza que ele estava pronto para viver a promessa. Entendi. Foi uma descoberta que Abraão teve e falou, meu Deus, eu realmente estou pronto para fazer o que ele mandar, porque eu não neguei nem meu filho. Quando Deus me pede uma oferta em comum, que mexe, eu explico aqui o que é uma oferta em comum. A oferta comum, sem utilizar o sentido pejorativo, tá? A oferta comum é a oferta que fazemos todos os cultos, que fazemos todos os dias, que já nos programamos para aquilo. É errado? Não. A oferta comum torna a bênção de Deus comum na nossa vida. Mas a oferta incomum não é iniciativa nossa, é Deus quem determina. Deus chega para Abraão e fala, eu quero que tu leve como sacrifício, numa das montanhas de Moriá que eu vou te mostrar, o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Não tenha dúvida. Se Deus fala, me dá teu filho, ele olhar para Ismael e fala, vou aproveitar e consertar meu erro. Deus especificou, eu quero Isaque, o teu único filho a quem amas, é ele que eu quero. Porque a iniciativa da oferta em comum é de Deus. É sempre de Deus. Porque olha, uma chave, outra, hein? Anota aí, hein? Poxa, eu não vou nem comprar o livro mais. Mas peraí, apóstolo, só um minutinho. Vou dar um avisado do pessoal aqui, que ainda tá desavisado. Rapidinho aqui, ó. Manda ver. Olá, queridos, como é que tá? Olha, tô te aguardando aqui, ó. Te aguardando aqui no podcast, gente. Vem participar. Eu acho que tá ficou sem som aqui, vou fazer sem microfone. Rapidinho. Mais uma vez. Olá, pessoal, graça e paz. Olha só, estamos aqui ao vivaço agora. O assunto tá quente. Estamos falando de vários assuntos aqui importantíssimos. Vem pra cá. Toque no link, nessa letrinha azul aí, e já vai abrir aí no podcast, tá bom? Um abraço, aguardo você. Gente, também aproveitando aqui, quero dizer que nosso podcast está sendo patrocinado por Josias Serralheiro. É JC Esquadria de Alumínio e Ferro. Ele é um excelente profissional, já trabalhou aqui na igreja, já fez serviço aqui, fez na minha casa. Eu recomendo o Josias. Entre em contato, depois eu vou botar aqui para você o link e como falar com ele. E também nós estamos sendo patrocinados pelo Empreendimento Souza, um amigaço lá de Búzios, Fernando Souza e Débora Souza. Eles trabalham com todo tipo de material de construção, principalmente com laje. Peça ao Fernando o que você quiser e ele vai te atender. Você que está aí na região dos lagos, vai lá, procura o Fernando, procura a Débora e você vai ser atendido de forma maravilhosa. Ok? Fernando já está até aqui, ó, ouvindo aqui, participando. Gente, vamos lá então? Vai lá, apóstolo, continua. Não sei se dá para pegar o fio da minha. Dá sim, só para fechar o pensamento anterior. Sim. Quando a gente está num culto, quem que decide a oferta que vai ser dada? Sou eu. Quanto que eu vou dar, qual o momento que eu vou dar e qual o propósito que eu tenho com aquela oferta. Amém?
A gente até ensina o nosso povo de que é necessário que você dê um caminho, um destino àquela oferta. Numa oferta em comum, Deus pede o que Ele quer, onde Ele quer que sacrifique e o porquê que Ele está fazendo aquilo. Então, assim, numa oferta comum, há a bênção de Deus, é claro, mas numa oferta comum, eu decido onde eu quero chegar com aquela oferta. Mas numa oferta incomum, que Deus me pede, me desafia nela, Ele é que decide aonde Ele quer me levar com ela. Então, por exemplo, aí tem alguns critérios do que diferencia uma oferta comum de uma oferta incomum. Mas o ponto-chave é: Deus decide, Deus especifica, Deus é que fala. E aquilo mexe com a gente de uma forma extraordinária, mas tem um propósito. Por que que Ele está pedindo aquilo? Onde Ele quer nos levar com aquilo? Então aqui, é esse livro. Acabou de nascer, está aí, fresquinho, à disposição dos irmãos. Maravilha, maravilha. Que maravilha. Bom mesmo a gente está aí participando. Deixa eu ver aqui que está. Tá bom, ô Fernando. Eu acho que é só você que não está ouvindo bem o meu microfone. Eu já tinha trocado, não é o mesmo não, tá? O Fernando está dizendo aqui que o microfone, eu acho que o telefone dele, já 2 vezes que ele faz esse pedido, mas já foi trocado o microfone e já está bem bacana, tá? Tem gente ouvindo bem. Eu mesmo estou me ouvindo aqui bem, né? Bom, então olha só que assunto bacana, que assunto interessante. O apóstolo ele é o escritor e também criador do Instituto Bíblico Vida com Deus. Vamos falar um pouquinho desse assunto? Vamos embora. Vamos falar como é que surgiu a ideia do seminário, do curso, do Instituto, e agora que nós somos parceiros já praticamente desde quando começou, né? Sim, sim. E qual é a visão sua sobre teologia, a importância do povo estudar? Como é que é isso? Bom, a teologia, ela tem muita gente que tem um preconceito, né? Se a teologia tem um propósito, né? Teologia é o estudo sobre Deus. Então, assim, é sistematizar o conhecimento da palavra, o conhecimento sobre as verdades de Deus. Entendi. Então, eu quando comecei, antes da gente se conhecer, eu comecei um projeto piloto em nossa igreja. Nós já tínhamos funcionado ali com um seminário, como núcleo de um seminário de outro estado. Foi muito bom, cumprir um propósito, mas eu senti a necessidade de tratar alguns assuntos que às vezes no seminário tradicional a gente não trata. Você há de concordar comigo, ou se não concordar também pode falar, que normalmente o seminário não prepara a gente para ser pastor. Não, de maneira nenhuma. Na verdade, o seminário teológico prepara teólogos, né? Então, assim, tem algumas questões que às vezes o seminário não trata. Por isso que veio esse nome, Instituto Bíblico Vida com Deus. A ideia é tratar de assuntos. Primeiro, a gente tem toda a base de teologia, né? No inicial, né? O básico em teologia, que são a teologia sistemática, aquelas matérias que a gente precisa saber. Poxa, o que a gente vê hoje em dia de pessoas, né, cara, falando bobagens a respeito de anjos, a respeito de demônios, de Deus, de Jesus. A gente ainda ouve heresias sobre Cristo. Então é uma má compreensão, uma falta de uma base bíblica, né, e teológica sobre Jesus, Espírito Santo, dons, igreja, pecado, anjo, enfim. Depois do intermediário, a gente vai tratar algumas coisas sobre liderança, sobre pregação, né, da palavra, homilética, como interpretar um texto com as ferramentas básicas de exegese, de hermenêutica e tudo. Agora, o grande ápice é o nível avançado. É aí que entra questões que às vezes o seminário não trata e não dá muita importância. A gente está querendo montar uma turma aqui, né, sobre o avançado, que é o seguinte: vida com Deus, integridade, prestação de contas. Quando a gente fala de prestação de contas, pensa logo em dinheiro.
Não é só isso, não. Prestar contas é estar debaixo da obediência a uma outra.